Desculpe, pessoal, agora estamos ao vivo, né? E a gente vai para a aula 3. Essa aula é não listada, né? Só para os alunos. Eu convidei algumas pessoas hoje para assistir, fora dos alunos que têm interesse, coisa e tal. E a gente vai falar da titanomaquia e da gigantomaquia, retomando um pouco aquela história da criação no mundo. É uma coisa bem interessante, porque tem um questionamento muito grande. Eu estava, inclusive, hoje dando uma coisa que não tinha nada a ver. Eu estava lendo Habermas, né? E eu estava lendo os pressupostos de validade da filosofia, né? Gnoseologia, filosofia do direito, Descartes, até os tempos atuais. E aí pensando como os gregos são modernos, né? Toda essa, por exemplo, toda essa antinomia, por exemplo, do Nietzsche contra os gregos, ao mesmo tempo é uma forma também de reverenciar os gregos, né? A Angélica está aqui, mas para você entrar você precisa do vídeo, Angélica. Eu não consigo te colocar para dentro sem um vídeo. Então, exatamente por essa modernidade, né? A gente, na aula passada, a gente discutiu muito sobre essa criação, essa coisa da criação ab initio, né? De um início. Eu, inclusive, eu, inclusive, Eu, inclusive, tá dando tá dando. eco, pronto. Eu tirei seu microfone que está dando eco. Então, se eu falar, você liga. Eu, inclusive, falei sobre isso. Eu fui até ler sobre o Big Bang, porque o Big Bang, ou a grande explosão, é só uma das ideias teóricas. Perdão, gente. Uma das ideias teóricas sobre a criação do universo. Há vários físicos que discordam porque colocam várias questões sobre o Big Bang, né? O Big Bang ele vem a resgatar, em termos teóricos, uma ideia de um início, né? E os gregos não acreditavam no início ao universo, pelo menos no início a partir do nada, né? O Big Bang diz que toda a massa do universo se condensa em um único ponto infinitesimal e a partir de uma grande explosão o universo se expande de forma continuada até que vai se extinguir sua energia e o universo vai sumir, desaparecer ou se condensar novamente. Aí tem várias perguntas sobre isso. Primeiro, bem, por que esse universo se condensou nesse ponto infinitesimal? O Big Bang não responde essa pergunta. Por que esse universo que durante tanto tempo ficou parado nesse ponto, em um momento explodiu? Também o Big Bang não responde essa pergunta. Teoricamente, na equação funciona? Funciona. Em laboratório, funciona uma pequena explosão? Funciona. Isso prova que o universo se originou assim? Não. O fato de estar conceitualmente correto não prova que todo o universo se originou de uma Big Bang. Prova que existe uma Big Bang. Pode ter sido várias Big Bangs. Aí tem várias hipóteses, né? A hipótese de se estivesse correto que todo o universo se condensou em um único ponto, que isso fosse um contínuo, né? Parecido com o eterno retorno do Nietzsche. Explode, expande, condensa, explode, expande, condensa eternamente, né? Mas tem alguns pontos, né? Como você pode dizer que garantir que toda a massa do universo está condensada a um único ponto? Você pode pensar que do universo visível hoje, com o telescópio Hubble, mas o que há além disso, né? Como você prova que além disso, tudo que existe no universo surgiu de um único ponto? Isso não pode ser provado. E os gregos, eles eram muito modernos. Porque, por exemplo, quando você pega os judeus, né, tem essa ideia da criação ab initio. No início era o verbo e o verbo criou tudo. Ou seja, Deus, este ser, né, essa logos, esse grande arquiteto, cria a partir do nada, a partir de si mesmo, todo o universo. Os gregos não conseguem imaginar isso. Os gregos têm duas hipóteses deísticas, em termos de filosofia, para a criação do universo. É o motor imóvel do Aristóteles, que é um Deus que sempre existiu, e que eu brinco que é um Deus preguiçoso, porque ele
ele está na criação do universo que foi criado ad eterno, ele é a lei, as leis de funcionamento do universo, mas ele não faz nada além disso, ele não intervém na vida da gente. Não adianta você ajoelhar, orar, pedir uma cura de uma doença, ou uma graça, ou peregrinar a Meca, ou peregrinar, ir para a Basílica de Aparecida, porque Deus não se mete nessas coisas. Ele criou o universo e ele são as leis imutáveis do universo. Isso é muito moderno. Isso dialoga com Hegel, isso dialoga com Kant, isso dialoga até com Marx, sem Deus, né? As regras universais, né? As leis naturais aplicadas de maneira modificada até à sociedade, aí tem toda uma discussão se é positivismo ou não, é uma discussão filosófica moderna. E mesmo Platão, que tem um Deus demiurgo, que é um Deus com uma vontade, é uma coisa interessantíssima, porque é um Deus menor. Ele provém do caos, ele não cria o caos. Olha que coisa interessantíssima. Deus é criado depois. É um Deus demiurgo que cria o universo a partir do caos, não do nada. Essa massa informe, né, que existe desde sempre. Então, os gregos são muito modernos, né? São muito modernos. Efetivamente, se pegar toda a Idade Média, eles estavam à frente da Idade Média, em termos cosmológicos. E a religião grega também, porque a filosofia grega ela deve muito à religião. Então, quando você pega Hesíodo, o trabalho Gias é a criação do mundo, Deus não cria o mundo a partir do nada, né? Prometeu e Epimeteu criam um homem, né? Com uma tarefa dada por Zeus. Prometeu teria criado os animais, o irmão de Prometeu, e Prometeu teria criado o homem a partir do barro. Então, olha só, a mitologia da criação do homem a partir do barro é uma coisa muito comum. Do pó vieste ao pó voltarás é uma mitologia comum a muitas mitologias, não é só a mitologia judaico-cristã. A mitologia greco-romana tem essa ideia do homem moldado a partir do barro, né? Amando de Zeus, e lembrando que Prometeu também era um titã, também era um deus, né? Também era filho de Deus, né? Não de Zeus, né? Filho de Crono, um titã, né? Um deus também, moldado a partir. Aí não se sabe se amando de Zeus ou não. Ou não. Né? Uma coisa interessante, Prometeu é o grande revolucionário, né? Eu contei para vocês na outra aula, ele engana Zeus 2 vezes. Interessante que o Senhor do Universo é enganado, ele não é tão onisciente assim. Ele é enganado uma vez quando na divisão, o homem existe para louvar aos deuses, né? Sacrificar, prestar homenagem aos deuses. E no sacrifício, qual é a parte que fica com o homem e qual é a parte que fica com os deuses? E Prometeu é chamado para ser o juiz. E ele esconde, ele oferece 2 partes de um boi, e ele pega a gordura, lembrando que a gordura era muito importante naquela época. Né? A gordura é muito importante para os povos europeus, a gordura é uma reserva de energia. Né? Os europeus, por conta do frio, comem muita gordura. Ele faz uma massa bonita com a gordura do animal, só que embaixo da massa só tem osso. E ele pega a pele, que é feia, né? A pele de um boi depois de morto é feia, e esconde embaixo da pele a carne do animal. E aí ele fala para Zeus, que é o grande juiz, mas nem Zeus pode desfazer aquilo que ele mesmo faz, né? Escolher. E Zeus, desculpa. E Zeus, ele escolhe aquilo que parece mais bonito, aquela massa de gordura. Só que embaixo da gordura só tem osso. Então, Prometeu enganou Zeus. Zeus, para se vingar, pune a humanidade. E a humanidade está sofrendo. Ele retira o fogo da humanidade. E aí, o que ele faz? Novamente, ele engana Deus, digamos, Zeus, novamente, e rouba o fogo dentro de uma fécula
e leva para a humanidade. E aí ele é punido novamente, né? Vocês sabem que Prometeu é punido novamente. Zeus manda, eu já contei a história da Pandora. Zeus manda Pandora para punir Prometeu, né? Lembrando sempre essa história da mulher, da malícia, da perfídia, do engano, da astúcia. Eu acho que a gente tem que ter linhas de escapes para entender Pandora, né? Porque senão a gente só vê ela de maneira negativa. É óbvio que as lendas, quando são coletadas e estão escritas, elas já são de uma era de civilização e patriarcado. Por que todas as mitologias são tão machistas? Porque elas referem-se a um estágio em que o matriarcado já foi superado, em que o matriarcado foi dissolvido, em que o matriarcado foi substituído pelo patriarcado. Então, quando você pega o Velho Testamento, por que o Velho Testamento é tão machista? Porque ele é uma sociedade patriarcal. O homem tem todos os direitos, a mulher não tem nenhum. Né? Tem gente que quer fundar a ideia de um Estado em cima do Velho Testamento, uma coisa de insana, né? Uma coisa de psicopata. O Velho Testamento é um documento mitológico de um tempo de patriarcado total. A mulher tem o direito de não ter direito e não tem direito de reclamar desse direito. É só lembrar Ló e as filhas dele, né? Eu acho que talvez um dos mitos mais terríveis do Velho Testamento vocês lembram o que o Ló faz? Aquele homem que é temente a Deus, um homem misericordioso, um homem justo. O que ele faz, vocês não devem lembrar, né? Tem até uma piada, eu não sei quem faz a piada, eu vou até usar a piada, desculpem se eu vou ser um pouco jocoso, mas chegam uns anjos para falar de Ló que Sodoma e Gomorra será queimada, né? Sodoma e Gomorra vai ser queimada, vai ser destruída. E os homens da cidade vão a Ló, vem aqueles forasteiros que chegaram, são anjos, mas não têm asas. Eu juro para vocês, podem ler na Bíblia, vocês vão achar que é piada minha, não, eu não estou inventando. E os forasteiros querem sodomizar os anjos. Os forasteiros não, os homens da cidade querem sodomizar os dois forasteiros. Falam, olha, manda eles para cá que a gente vai, tipo prisão, né? A gente vai se divertir com eles. E o Ló fala, não, de jeito nenhum. Esses forasteiros são enviados de Deus e coisa e tal. E ele fala, o Ló, um homem muito justo, fala, se quiserem, podem pegar minhas filhas. Isso é sério, gente. Não é piada. Podem ir lá, não estou inventando. Olha a ideia de justiça. Não podem tocar nos anjos de Deus. Mas minhas filhas, não, podem fazer o que quiser com elas, sem problema, não tem problema. E aí as filhas acabam não sendo, pelos próprios anjos, não sendo. Porque ele deu uma prova de fidelidade e fé a Deus. Olha só, fidelidade e fé a Deus. Olha, vou dar minhas filhas para vocês transarem com elas, os anjos vocês poupem, tá? E elas são poupadas, né? E isso mostra mais ou menos como era aquela mentalidade, né? A mulher valia menos que nada. Então a mitologia, quando chega para a gente depois de escrita, muitas vezes ela já passou por esse crivo do patriarcado. O Hesíodo, embora esteja na época heróica, a sociedade grega já fez essa passagem do matriarcado para o patriarcado. Então, Pandora ela é a portadora da malícia, ela é a portadora da sedução. Esta visão, inclusive as religiões monoteístas carregam, de que só a mulher seduz, que só a mulher é sensual, que o homem é seduzido, que o homem é pervertido pela beleza da mulher. Tanto que as mulheres, por exemplo, no Corão, têm que usar, né, aquele véu para encobrir o rosto, porque o rosto da mulher é capaz de corromper os homens. Uma doideira total. Né? Então, isso tem muito a ver com o patriarcado. Mas Pandora tem um outro lado também, né? Pandora também é astuciosa, é inteligente. Se diria hoje, ela é empoderada pela beleza, pela graça e pela inteligência. Ela é toda empoderada. E aí o mito continua, eu estou relembrando esse mito, eu dei na outra aula, porque vem Prometeu, que vê antes, e ele olha para Pandora e fala, Zeus me dando um presente? Não vou confiar, né? É igual quando você senta com o patrão na mesa de negociação, o patrão está me dando alguma coisa, desconfia.
E aí ele recusa Pandora. Imagina o grau de vontade daquele homem. É um imortal? É. Mas é um homem também. Ele tem os deuses gregos têm paixões humanas. Ele vê uma mulher lindíssima, inteligente, graciosa, toda ornada, bonita, cheirosa, né? E ele fala: não, isso aí vem de Zeus, isso aí tem, tem, tem alguma coisa errada nisso aí. E aí ela leva a caixa que contém todas as desgraças que Deus colocou ali para a humanidade e não consegue seduzir Prometeu. E ela vai para o irmão dele, para Epimeteu. Epimeteu cai na sedução de Pandora, mas não dá 2 segundos. Olha a analogia com Eva, né? Eva também é a astúcia, é a sedução, é a perversão do sexo, mas ao mesmo tempo o sexo. Imagina a humanidade sem sexo, sem a astúcia, sem a sedução e sem inteligência, né? Abre-se os olhos e eles veem que estão nus. Ou seja, antes as pessoas não tinham noção. A inocência é boa, não sei se a inocência é tão boa. Então, Pandora seduz Epimeteu e abre-se a caixa de Pandora. Tem duas versões, uma que ela mesma abriu pela curiosidade, seria uma qualidade feminina, outra que o Epimeteu abriu aquele presente e saem todas as graças. Só fica, efetivamente, a esperança. Por isso tem essa ideia que a esperança é a última que morre. E daí começam os sofrimentos da humanidade, né, que estão encerrados naquele mito das 5 idades da humanidade. A idade de ouro, que é uma idade aonde quem reinava ainda era Urano, né? Não é nem Cronos, e em que é presidida por daimons epictenoi, né? O que são daimons epictemoi? São seres divinos, são homens, mas homens de origem divina, né? E que não morrem no sentido nosso, né? Eles não havia doença, não havia doença. Eles, quando chegavam a uma certa idade, morriam sem dor. E como eles tinham origem divina, como eles foram homens criados por uma intenção dos deuses, esses homens se tornavam daimon, né? Daimon. Aliás, não era o governo de Urano, perdão, o governo de Cronos, né? Daimon. Daimon significa, no português, demônio. Demônio. Mas vejam só, gente, eu inclusive já dei aula sobre isso até na minha faculdade. Porque existe uma péssima tradução. A Bíblia mistura. A Bíblia não, a tradução da Bíblia mistura várias tradições. Satã, Satanás, Lucifer, diabo e demônio. Não são todos o mesmo ser. Não são. Né? Satã, na antiga tradução judaica, era quase auxiliar de Deus. Ele presidia ao julgamento das pessoas quando elas morriam. E ele era apenas um juiz. Ele não era um ser que tentava o homem. Essa ideia de um ser que tenta o homem é de uma tradição posterior. Lúcifer, ou Lucifer, era um mito de menor importância, Estrela da Manhã, se não me engano, né? Era um mito de menor importância na Grécia. Eu não sei porque, talvez, na escrita do Novo Testamento apareceu o nome de Lúcifer como o diabo. O diabo já é uma criação mesmo cristã, da ideia desse ser que tenta, desse ser que é capaz de corromper o homem e desviá-lo do caminho. Se você for olhar o Antigo Testamento, não tem muito isso. Satanás, sei lá, meio uma mistura de Satã com o diabo, uma tradução nova, né? É um outro ser. E demônios, daemons, né? Quando Jesus expulsa o espírito dos porcos e manda os daemons incorporarem nos porcos, os daemons não são o diabo. Os daemons, na tradição grega, seriam, por exemplo, como na mitologia africana,
os eguns, egoguns, ou seja, espíritos intermediários entre o céu e a terra. Sócrates falava, como é que se fala? Inspirado no seu daemon. Então, a palavra demônio contém uma visão muito pejorativa, muito negativa, muito maniqueísta, por conta do cristianismo. Mas o daemon, não, o daemon eram seres que estariam entre os deuses e os homens. Então, esses seres da Idade de Ouro, da idade que a humanidade não sofre, eles seriam os daemons epikitonoi. Eles seriam os seres que fariam a ligação entre os deuses e os homens. E eles viveriam para sempre numa ilha bem-aventurada. Então, a primeira ideia, inclusive, de vida eterna, né? Porque o grego tinha um certo problema com isso, não tinha essa ideia de paraíso, né? Depois vem a Idade de Prata, né? E que se tem os deuses, os daemon, outro tipo de daemon, que tem uma híbris louca, que são seres que vão negar, vão se sentir como deuses e vão se negar a honrar os deuses. Eles vão ser exterminados por Zeus. Zeus fica colérico, os extermina, mas eles, por terem origem divina, também não podem morrer, desaparecer simplesmente. E eles viram também daemons, só que daemons com uma outra função. Se os daemons da Idade de Ouro eles fazem a comunicação dos deuses com os homens, os daemons da Idade de Prata fazem essa ligação dos homens com os deuses. Seriam, uma tradução literal bíblica, né? E a tradução literal é ruim, né? Não é o que o grego pensava, seriam como os anjos, né? Seriam como os anjos. Depois disso, vem a Idade do Bronze, né? Que vem uma série de homens guerreiros e com uma híbris guerreira. Uma híbris de ódio, é uma época de muita guerra, e esses homens da Idade de Bronze sucumbem exatamente nessa ira violenta. É uma época de muita guerra, e eles morrem nessas guerras, né? Então, esses homens vão para o Hades. Esses homens não têm a bem-aventurança e vão para o Hades e são quase que como esquecidos, né? Eles não têm. Para o grego, a pior coisa, o inferno é ser esquecido. Eles caem no esquecimento. São seres que não recebem nenhuma devoção e não têm nenhuma função na mitologia. Entre a Idade de Bronze e a Idade de Ferro, que é a idade que a gente vive, tem uma Idade dos Heróis, que são seres criados por Deus, por Zeus, né? Muitas vezes, na verdade, alguns desses heróis são seres de ligações carnais, né? Sexuais, entre deuses e seres humanos. Isso é muito comum na mitologia grega, a gente vai falar sobre isso, né? E esses heróis vão cumprir funções dentro da mitologia grega. Hércules, Jasão, por aí vai, Teseu, né? Toda a mitologia grega está permeada desses heróis. Esses, quando morrem, vão para uma coisa chamada Ilha dos Bem-Aventurados, e alguns, inclusive, como Hércules, são levados ao Olimpo, né? De acordo com aquilo que eles cumprem, né? Por último, a nossa idade, a Idade do Ferro, que é presidida pela Eris, pela discórdia, onde existe a doença, a velhice e a morte. Veja que essas mitologias elas têm pontos em comum. Se você vai na Bíblia, a partir da tentação do homem, você tem, né, a doença, a velhice e a morte. A partir do momento que o homem sucumbe e é tentado e come da fruta da árvore do conhecimento, ele se torna efetivamente um ser quase que maldito, né? Ele vive uma vida de doença, de dor, de morte, de perda. Então, o sofrimento advém disso, um pouco da punição de Zeus contra Prometeu. Só lembrando um pouquinho, né, sobre Prometeu. Prometeu ele foi amaldiçoado por Zeus, ele foi punido e ele foi preso a um rochedo. E a punição de Prometeu, como ele era imortal,
ele era bicado por uma águia todo dia, o fígado dele era dilacerado, o fígado dele se recompunha, e no dia seguinte ele era bicado novamente. Era um castigo eterno por ter enganado a Zeus. Só que esse castigo eterno, para alguns mitólogos, não é tão eterno. Na guerra dos titãs contra Zeus, quando Zeus tem as suas articulações cortadas, essas articulações teriam sido costuradas por Prometeu, porque Prometeu é um ser divino e de muito conhecimento. Então, o próprio Zeus teria pedido ao Hércules para ir até esse rochedo, libertar Prometeu, para que Prometeu pudesse ajudar a Zeus, e através da ajuda de Prometeu, Zeus ganharia a titanomaquia. A titanomaquia, uma guerra entre Zeus e os titãs, ela foi vencida, segundo algumas versões, com a ajuda de Prometeu. Então, Prometeu é importantíssimo, né? Prometeu é um grande rebelde, um grande revolucionário. Marx, por exemplo, tinha uma admiração incrível por Prometeu, né? Então, a gente está retomando um pouquinho das idades e agora entrar na titanomaquia. Não é, para mim, a aula mais interessante, mas eu tenho que falar sobre a titanomaquia. Eu não posso passar direto para a próxima aula sem pontuar isso, senão vai ficar um vácuo entre as aulas. Então, vamos lá. Sobre a titanomaquia, a gente tem aqui as idades da humanidade. Lembram que, relembrando a história da criação do universo, você tem o. Perdão, você tem a criação do universo a partir do caos, né? O caos gera sozinho a noite e o Érbero, né? E Gaia e Uranus, o céu. E através, e também Eros, o amor, né? Através da inspiração de Eros, a Terra, Gaia ou Geia, e o céu, Urano, começam a copular e começam a ter uma série de filhos, né? Série de filhos, que são os titãs. Só que o céu está grudado à Terra. O céu está grudado à Terra. E, efetivamente, isso não deixa que seus filhos venham a lume, não venham. Eles são concebidos, mas Gaia não dá a luz. E ela, cansada daquela situação, ela pede que os filhos dela auxiliem ela. E nenhum dos seus filhos quer auxiliá-la. Só Cronos se propõe a auxiliá-la. E ela faz uma foice de sílica, dá a Cronos, e no momento que o céu, né, que Urano vem copular com Gaia, Cronos, o Érbero é uma espécie como se fala? Peraí. Érebo, perdão, Érbero não. Érebo. Já te dou. O Érebo é uma situação, uma região do Hades, uma região da parte inferior da Terra. Eu falei errado, eu troquei aqui. Fiz uma dicção disléxica. É uma região entre a Terra e o Hades. É uma região do Hades, né? O inferno ou o próprio Hades, tá bom? Érebo, não Érbero. Eu falei errado, estou corrigindo aqui. Então, assim, Eregum, não, é Ogugum. Ogum são os seres, como se fala. Na verdade, os Eguguns, é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Egungun. São os espíritos das pessoas mortas. Existe o orixá Ogum e existem os Eguguns. Egungun. Esses Egunguns, na mitologia africana, eles são como os daemons da mitologia greco-romana. Eles cumprem funções de transporte, de passagem entre o céu e a terra, né? Eu acho que em várias mitologias tem esse tipo de ser. A gente poderia comparar na mitologia judaica com os anjos, né? Então, os daemons,
uma tradução literal para o português seriam demônios, mas não são demônios, porque o demônio está carregado com essa acepção de inferno, de diabo, e não são, de maneira nenhuma, demônios nesse sentido, cumprem essa função de transmissão, de correspondência entre os deuses e os homens, beleza? Deixa eu voltar lá. Então, assim, Cronos, que é o tempo, ele vai decepar a genitália do céu. E o céu se separa da terra. Isso é importante, porque quando o céu se separa da terra, né, se cria o espaço para tudo que acontece na terra. E do sangue e do sêmen que jorra dessa separação, nascem várias criaturas, os gigantes, nascem os rios, os vales, nasce Afrodite. A versão tem duas versões para Afrodite, né? Uma que ela teria nascido do sêmen de Urano quando foi decepado, outro do próprio sangue de Urano. Na verdade, Afrodite também é uma titã, né? É uma filha de Urano também. Ela é irmã, ela não é filha de Cronos e ela não é filha de Zeus. Na verdade, ela seria tia de Zeus, né? Já que Cronos é o pai de Zeus. Então, Cronos assume, né, o trono, né? Primeiro você tem o céu, né? E é uma mitologia bem bacana, né? Porque você tem primeiro o caos, que gera uma série de seres a partir de si mesmo, e o caos tem que gerar o céu, a terra, mas uma terra informe, uma terra que ainda não está povoada, que não tem rios, não tem vales, né? E a partir disso aí é necessário o início dos tempos, né? Eregum não é Egungun, tá? Egungun, não é Eregum não. O início do tempo que seria o princípio da história, né? A partir daí, Cronos assume no lugar do céu e se dá o início dos tempos. Mas você ainda tem um reinado de um rei que é bárbaro. Ele, por exemplo, ele consome os próprios filhos. Essa mitologia também tem um fundamento. Consumir os próprios filhos, o tempo é isso, né? O tempo nos devora a todos. O tempo, ao final, nos levará a todos, consumirá a todos. Só que é necessário uma ordem no universo. Botar uma ordem nesse caos. Zeus é um deus da ordem. Zeus é um deus da razão. Então, Cronos, ele concebe 12 filhos e ele é avisado, né, por uma profecia de que um de seus filhos irá destroná-lo. O que ele faz? Como ele destronou Urano? Ele come os filhos inteiros assim que eles nascem. Os filhos também não podem morrer, que são deuses. Então os deuses não morrem. E ele engole 11 filhos, e quando Reia dá à luz ao 12º filho, filho mais novo, Zeus, ela entrega uma pedra envolta em panos, e ele engole Zeus de uma vez só que efetivamente ele não nota que tinha engolido uma pedra no primeiro momento. Depois ele vai notar essa confusão e sai em busca de Zeus. Essa história eu já contei na aula passada, revejam a aula passada. Não encontra. E eu também contei a história do destronamento de Cronos por Zeus. Ele se junta a seus irmãos, ele faz uma grande guerra e ele destrona seu pai. Ele toma o lugar de Cronos, né? Só que Cronos não aceita esse destronamento. E aí se dá início à titanomaquia, que é a guerra pela soberania do universo, né? Então vamos falar agora sobre a titanomaquia. A titanomaquia é uma luta entre Zeus e seus irmãos e Cronos e os seus irmãos, que são os titãs, com exceção de alguns titãs que não vão entrar na guerra e por isso serão culpados por Zeus, né? São 6 titãs e 6 titanídees, né? São 6 homens e 6 mulheres. Como Cronos os libertou, eles têm uma dívida de gratidão com Cronos, né? Então, do sangue de Urano saíram as montanhas, os mares, as florestas e também as Iríneas, que são a personificação
da vingança, e o esperma gerou Afrodite. Cronos se casou com a Réia, como eu falei, e quando ele foi desafiado por Zeus, Zeus colocou seu exército no Monte Olimpo e Cronos colocou seu exército no Monte Otris, né? Essa batalha teria durado, segundo alguns, 10 anos, segundo outras versões, 100 anos ou até 1000 anos. Então, tem várias versões sobre o tempo de duração dessa batalha, né? Era uma batalha entre grandes deuses e que não morriam. Então, os céus e a terra tremiam, né? Os céus e a terra tremiam. Então, como os deuses novos, os deuses da nova geração, venceram os titãs? Eles venceram com a ajuda dos hecatônquiros e dos cíclopes. São seres que foram aprisionados por Cronos quando do destronamento de Urano. Então, por conta disso, por conta deles terem sido aprisionados por Cronos, para destronar o seu pai Uranus, eles se aliaram a Zeus. E como eles eram extremamente fortes, né, os hecatônquiros tinham 100 braços, 100 pernas e 50 cabeças. E os cíclopes, que tinham só um olho, ainda que eles tivessem só um olho, eles eram donos da ciência. Então, eles forjaram as armas dos deuses e deram um raio a Zeus. Então, com a ajuda dos titãs e dos hecatônquiros, Zeus conseguiu vencer os titãs, né? E iria aprisionar os titãs embaixo da terra, no Érebro, no Hades, né? Só que quando a guerra estava quase terminada, os titãs lançam uma última grande ofensiva. Eles libertam um ser do Tártaro chamado Tifão, uma criatura colossal, de tal forma poderosa que assusta até os deuses. Todos os deuses fogem para o Egito. Essa história da fuga para o Egito é bem interessante, né? Porque você tem vários deuses gregos que têm características egípcias, o que leva à ideia de que muitos dos deuses gregos, até pelas conquistas dos gregos, são personificações gregas de deuses egípcios, né? Esses deuses todos fogem para o Egito e só ficam 2 deuses para enfrentar Tifão. Um é Atena, a filha dileta, que nasce da cabeça de Zeus, e o outro é o próprio Zeus. E aqui também tem 2 versões sobre essa batalha, né? Tem uma versão de que Zeus, sozinho, com a ajuda de Atena, consegue derrotar Tifão, e tem uma outra versão em que Zeus é capturado, ele também não pode morrer, suas juntas são cortadas, e ele vai precisar da ajuda de Prometeu. Então ele recorre a Hércules, e Hércules vai libertar Prometeu. Hércules vai até um rochedo, liberta Prometeu, Prometeu costura as juntas de Zeus, né, que estavam cortadas, e aí finalmente Zeus consegue fustigar Tifão, né, colocando ele nas profundezas do Érebro, do Hades, levando todos os outros titãs com eles. Por exemplo, o Monte Vesúvio e todos os vulcões seriam, na verdade, titãs que estão presos eternamente por Zeus. Zeus, né, a partir daí, se torna o senhor do universo, e Zeus é a imagem e semelhança do homem. Então, Zeus vai personificar esta ordem, uma ordem aristocrática, uma ordem, Zeus se parece muito com um rei, uma ordem oligarca, aristocrática, patriarcal, mas, ao mesmo tempo, uma ordem que busca uma maior justiça, uma maior equidade, ainda que, efetivamente, quando você olha a história de Zeus e de todos os outros deuses do Olimpo, eles são bastante suscetíveis às paixões humanas. Mas cá entre nós, o Deus do Velho Testamento também, né? Como é que é o Deus do Velho Testamento?
é cruel, é vingador, é do olho por olho, dente por dente, é aquele que fala para apedrejar a prostituta, apedrejar o sodomita, que queima uma cidade só porque o pessoal está em pecado, entre aspas, o pecado seria um pecado moral. Então, os gregos buscam ideais de justiça em Zeus, mas Zeus está muito longe de ser um Deus perfeito. Inclusive, num dos diálogos de Platão, eu não lembro agora o nome dele, ele faz esse questionamento. Vocês lembram que Platão foi condenado à pena de morte por heresia, né? Existe. Platão, não, perdão, estou falando bobagem. Sócrates foi condenado à pena de morte por heresia. Existe um livro muito bem do I.F. Stone chamado O Julgamento de Sócrates, que ele dissente disso. Ele diz que Sócrates teria sido condenado à pena de morte por ser o chefe do partido aristocrático na Grécia. É bem interessante esse livro. Epa, vou ver aqui. Peraí, gente. Nossa, deu um problema aqui na imagem, mas já acho que agora vai. Perdão, gente, deu uma tremida aqui. Sócrates teria sido não condenado à pena de morte pela heresia, mas teria sido condenado à pena de morte por ser o chefe do partido aristocrático, do partido dos tiranos na Grécia. Mas, de qualquer maneira, quando você vai aos diálogos de Platão, existem alguns diálogos de Sócrates em que ele questiona vivamente essa forma humana e apaixonada dos deuses, né? O cristianismo provém muito desses diálogos platônicos, em que ele fala como um Deus pode sentir ciúme, como um Deus pode sentir inveja, como um Deus pode sentir ira, porque Zeus era um Deus da procriação, era um Deus fecundador, mas era um Deus que não aceitava o não de uma mulher. Então, Zeus, ele se metamorfoseia em diversos animais e até em chuva de prata para satisfazer seu desejo sexual. Se Zeus tivesse um desejo por alguma de vocês, ele iria ter vocês, quer vocês queiram, quer não, ainda que ele fosse o senhor do universo. Então, ele chega a se metamorfosear no marido da própria mulher que ele deseja seduzir, para que a mulher tenha relações com ele. Então, Platão vai discutir, mas isso aí é Deus? Isso é Deus ou é personificação dos nossos desejos? Inclusive, tem um diálogo muito interessante que ele discute o sacrifício, né? Ele fala, mas peraí, por que Deus já queria um sacrifício? Deus precisa se sentir honrado pelos homens? Que Deus é esse tão narcisista, tão vaidoso, que ele precisa que um homem que é uma criatura falha o louve, né? Não parece um ser muito imperfeito, não parece um ser muito carente. Olha, Ana Angélica, se você não me louvar, eu vou te castigar, tu vai para o inferno. Não, peraí, cara, tu é Deus, velho. Tu tem coisa mais importante para fazer do que ficar querendo que eu fale, nossa, como você é grande, nossa, como você é magnífico, nossa, como você é belo. Então, entre a mitologia, eu falei que sempre quer ter uma pegada mais filosófica, né? Entre a mitologia e a filosofia há uma separação, há um divórcio, né? Isso é importante. Eu sempre quero discutir quando alguém, enfim, falar, não, porque tem uma ideia agora, né? Existe uma tentativa de dar um outro sentido à criação, e eu não acho que é uma descoberta, é uma criação, uma invenção, melhor dizendo, da filosofia, retirando ela da Grécia, pegando as influências, por exemplo, que a religião, a mitologia grega teve dos egípcios. Teve, mas ainda é mitologia, ainda é religião. Como no Egito era mitologia e religião. Quando você pensa a religião de modo filosófico, você está negando o pensamento mágico e começando a pensar cientificamente. A metafísica, como ciência, para além da física, com uma ideia de que haja um não contínuo, um universo que não seja contínuo, que haja algo paralelo, que haja algo para além da física, só é pensada fora da religião na Grécia. Você pegar a mitologia judaica,
ela não faz uma discussão filosófica dos textos judaicos, embora depois haja uma filosofia judaica inspirada na religião judaica, mas a religião judaica ela não é filosófica no sentido da filosofia grega. Você pegar a mitologia egípcia, igual. Ah, mas se você for pegar o discurso sobre imortalidade da alma, talvez ele seja muito baseado na crença da imortalidade da alma dos egípcios. Beleza, verdade. Só que, como discurso filosófico, ele surge na Grécia. Essa separação entre o mito no qual há uma ritualística, você precisa acreditar, e um pensamento racional apenas discursivo. Então, essa ideia de convencer pelo logos, convencer pelo diálogo, de não ter uma prova irrefutável através de um argumento de autoridade teológico, só surge na Grécia. Por isso que a ideia de uma invenção da filosofia, né, de uma criação da filosofia, para mim, e eu continuo a defender, como algo grego. E não é nada porque os gregos são brancos ou porque têm cabelos anelados, não é nada disso. É uma questão de parâmetro metodológico, parâmetro epistemológico. Né? Então, efetivamente, você tem esse início da filosofia na Grécia. Então, Zeus, ele se torna esse grande senhor do universo, ele é um deus da ordem, ele sucede ao tempo. É necessário alguém que simplesmente não seja o tempo, porque o tempo ainda é um ser do universo, ele é um ser fortuito, ele é um ser completamente guiado por paixões tectônicas. Zeus não é um deus tectônico. Zeus, embora também tenha ira, não é um deus da ira. Zeus não é um deus da... Embora também faça a vingança, não é o deus da vingança. Então, essa nova geração de deuses buscam a ideia de um equilíbrio e de uma coesão no universo. É bem interessante isso. Gigatomaquia, que sucede a Titanomaquia. Perguntas? Falei. Vou parar um pouquinho para ver se tem perguntas. Um sincretismo? Sim, é um sincretismo. Na verdade, toda religião tem um movimento sincrético. Há uma incorporação de mitos egípcios dentro do pensamento grego, não há dúvida nenhuma. Uma coisa é a seguinte, assim como dentro dos mitos egípcios, com certeza, o Egito era um grande império, eles eram tributários de um monte de crença dos povos ali, assim como os mitos judaicos, se você for olhar, são muito parecidos com os mitos dos caldeus, dos babilônicos, só que esta criação de um pensamento racional à parte de um pensamento mágico, retórica, física, metafísica, lógica, ética, é uma criação grega. Antes dos gregos não teve. Os gregos que começaram a construir esse tipo de atitude filosófica. Por quê? A gente só pode suspeitar. Tem toda uma ideia de que a própria mitologia greco-romana, por ser muito antropocêntrica, por exemplo, se a gente for pensar na moral sexual dos gregos, eles eram muito mais modernos que nós. Não tem pecado. Não tem virtude em não fazer sexo. Não tem virtude, desculpa a expressão, em não gozar. Os gregos não têm esse tipo de ideia, né? As mulheres de Atenas eram dominadas? Eram. Mas tinha um conceito de virtude, ainda que houvessem deusas virgens, esse conceito de virtude cristã fora do corpo, assim, com o corpo como danação, como o corpo sendo negado, com o desejo sendo negado, é estranho à Grécia. Não existe isso. Não existe. Tanto que tem as saturnais, as bacanais, existem festas que são religiosas. Você tem sacerdotisas, as etairas, que alguns consideram escravas, outros não consideram. Consideram que elas tinham uma alta posição na sociedade grega, que são sacerdotisas do sexo. Elas, inclusive, recebem. Elas são pagas para fazer sexo dentro dos templos. Então, eu tenho um livrinho aqui, não estou conseguindo achar ele, sobre a vida sexual na Grécia. A gente se sente muito conservador perto daquilo, né? Na verdade, a mulher na Grécia, uma mulher
casada com paterfamilies, não fazia sexo com outro por medo de ser morta. E ela, inclusive, ela era uma escrava doméstica, ela era enclausurada na parte de trás da casa, né? Esses livros hollywoodianos, filmes hollywoodianos sobre as mulheres, muito cheias de voz e de opinião, é mentira, tá? Esparta é outra coisa. Em Esparta, inclusive, as mulheres tinham direito de voto, engraçado, né? Atenas é uma democracia, Esparta, entre aspas, não é. Mas em Esparta a mulher tinha direito a voz, voto e divórcio. Interessante isso, né? Em Atenas a mulher não tinha direito a absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas em termos de costume sexual, o paterfamilies, que era o aristocrata da Grécia, o dono daquela sociedade, ele podia ter relações sexuais com um amigo, ele podia ter relações sexuais com um escravo e tinha relações sexuais quase que obrigatórias com a mulher, né? Sim, não. Em Atenas é só para os homens ainda. Em Atenas é só para os homens. Em Esparta existe uma discussão se as mulheres em Esparta, até naquele filme 300, aí não é exagero, as mulheres falando, em Esparta as mulheres tinham mais liberdade. Tanto que tem um livro que eu acho que é A Lei do Aristóteles, que ele critica as mulheres espartanas. Ele critica porque as mulheres lá têm direitos demais, né? Elas falam muito, intervêm muito, né? Eles podem trocar de marido, aqui não, aqui a mulher tem direito de ficar calada. Então, assim, até desmitificando um pouco os filósofos, né? Os filósofos gregos eram filósofos aristocráticos, antidemocráticos, né? São importantíssimos na história do pensamento, são, mas não são essa flor de lótus que as pessoas pensam, não, né? Então, em Esparta, sim, havia uma maior liberdade sexual. Em Atenas, não. Mas quando eu falo eu estou falando de pecado, de culpa, essa mácula que o ser humano civilizado tem, que é da religião monoteísta. Os negros não tinham isso. Inclusive, esse livro que eu li sobre sexualidade na Grécia é bem interessante, porque nosso conceito de homossexual não bate com o conceito grego, né? Nem existe esse conceito. A pederastia era uma instituição em Atenas. Os homens em Atenas não teriam nenhum problema de um homem ter relações com outro, de ter um amante, né? Inclusive, era considerado um mérito um homem mais velho. E aí, olha só, é para a gente ficar de cabelo em pé, né? Hoje talvez fosse considerado pedofilia. Era meritório um homem mais velho ter um amante mais novo. E, inclusive, tinha uns conceitos de ética muito diferentes do nosso. Porque um homem velho, a questão da sodomia, um homem velho poderia ser ativo, não podia ser passivo. Um grande xingamento para o homem mais velho é ser chamado de sodomita, ou seja, eu com 51 anos poderia ter um amante, só que eu teria que ser o homem ativo que iniciaria ele no amor, eu não podia ser passivo. Mas, pelo que eu li no livro, pela quantidade de líderes gregos que foram xingados de sodomitas, que foram nominados como sodomitas, eu acho que a regra entre quatro paredes não valia muito, não, né? Passivo. Não, eu sou só ativo, eu sou só passivo. Nem na Grécia isso funcionava, né? Não funcionava muito, não. Mas sexual, a gente pensar nisso numa sociedade brasileira, né? Pelo menos em termos de moral, para a gente é inalcançável, né? Como assim? Não tinha problema, né? Eu sou casado com a Ana Angélica, chego em casa, a Ana Angélica fala: tu chegou casado porque não estava lá com meu amante, a gente estava junto lá, tá, amor, vou botar sua comida. Isso, para a nossa sociedade, é impensável, né? Meu amante, não é minha amante. E nenhum desses homens era considerado homossexual, né? Tinha problema com duas questões. Essa coisa da acusação de sodomia era uma lógica, parece até do macho latino, né? Você, sendo mais velho, podia ser gay, mas não podia ser passivo. Tinha que ser ativo, né? Tinha que ser ativo. Leda é a mais engraçada. Não entendi, Clarice. Leda a. Ah, tá. Tá. Esposa de Tíndore. A sedução de. A sedução de Zeus se transformando em Sidney para. Tá, beleza, agora entendi.
Então, assim, esse homem não podia ser passivo. Isso, obviamente, não era possível de se controlar. Ninguém sabia realmente se você tinha sido passivo ou não. Imagina, ninguém estava lá para ver, né? E não podia ser efeminado. O efeminado era muito mal visto na Grécia. Por quê? Não tem a ver com sexo. Tem a ver com a qualidade de guerreiro na Grécia. Imagina um exército efeminado. O homem grego era um homem guerreiro. Ele podia ter relações sexuais com outro homem, mas ele não podia chegar na guerra e falar, ai, cansei. Ele chegar na guerra. Então, pode parecer piada, mas é verdade isso. O homem grego podia ter relações sexuais, mas não podia ser efeminado. O efeminado era muito mal visto. Que tinha que ser um homem guerreiro, que tinha que ser aquele homem macho até debaixo de outro macho. Não podia ter frescura. É uma moral completamente diferente da nossa, né? Aqui no Brasil, e aí eu não estou entrando numa discussão se está certo, se está errado. Qualquer homem que tem relação com outro homem será considerado homossexual. Na Grécia, não. Em Atenas, não. Era uma instituição. Estava tranquilo. Está tranquilo, está favorável. Diz, inclusive, que algumas das legiões mais combativas eram formadas por amantes. Reza a lenda isso, né? Que lutavam um junto com o outro até a morte, defendendo o seu amor, né? Tanto que muita gente fala, o banquete, o banquete, o banquete. Aí eu tenho um amor platônico por você. Você é gay? Porque o amor platônico é o amor entre iguais, entre homens. Embora tenha Diotima no livro, as mulheres estão numa situação inferior. Inclusive, a ideia do homem inicial, que tinha os dois sexos conjuntamente, que eram duas pessoas, e são cindidas por Zeus, perdão, seriam a segunda geração, os homens de prata, que queriam alcançar o Monte Olimpo e destronar Zeus. Zeus os pune separando. Só que eles separam, né? E tem dois tipos de homem, nem foi chegar a falar de mulher, né? Sim, 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 exatamente. Então, assim, por exemplo, os seres mais perfeitos que eram separados eram seres que antes, quando estavam juntos, eram dois homens. Então, esses seres que eram dois homens, eles só procuravam a companhia feminina para procriação. Eles viviam efetivamente na companhia e no encantamento de belos rapazes. Se você for ler o Sócrates platônico, várias vezes ele vai ao ginásio só pelo prazer de ver os belos corpos dos rapazes. Sócrates tinha mulher? Tinha filhos? Tinha. Mas Sócrates era gay. Sócrates dorme com Alcibiades. Só que Sócrates não tem relações sexuais com Alcibiades, que é um jovem efebo. Então, o amor platônico é esse amor entre dois homens que não chega a se consumar eroticamente, mas é um amor gay. É um amor homossexual, amor entre dois homens. E os seres mais imperfeitos eram aqueles homens que antes, quando estavam juntos, né, eram um homem e uma mulher. Esses homens não gostam da companhia dos rapazes. Esses homens desejam estar unidos sempre às mulheres. Esses são de um amor inferior. Então, assim, muita gente não leu direito. Vamos ler lá direito o banquete, que o banquete tem uma ideia de que o amor superior é o amor entre dois homens. Dois homens do sexo masculino. Não é dois homens no gênero, humanidade. Né? Então, é bem diferente. A moral grega é muito diferente. A ateniense é muito diferente. Vamos na moral sexual. Essa moral sexual da autopunição, é minha culpa, é minha máxima culpa, não devia ter. Isso, o grego, não rola. Cometeu um pecado qual? Transei, mas Deus transava com todo mundo. Como é que o grego vai sentir que é pecado transar se Deus transava com todo mundo? Zeus raptou Ganimedes. Ganimedes era homem. Sabe por que Zeus raptou Ganimedes? Isso é fato, não é piada, pode procurar. Porque Ganimedes tinha uma bunda maravilhosa. Zeus estava lá de boa, não estou fazendo nada, estou aqui de boa, sou o senhor do universo. Nossa, que jovem efebo lindo! Senhor, mas que, desculpa a expressão, que bunda! Quando ele olhou aquela bunda, ele falou, nossa, tem que ser minha.
e raptou Ganimedes. E a bunda do Ganimedes devia ser realmente muito boa, porque ele ganhou a imortalidade. É sério. Zeus dá a Ganimedes a imortalidade. E ele se torna o garçom que serve o néctar aos deuses. Ele tem lugar de destaque no Olimpo. Então, vocês terem uma ideia, a mitologia greco-romana tem o mito de Ganimedes. Zeus rapta Ganimedes por conta da bela bunda do rapaz. É fato, não tô de piada, não estou inventando, estou fazendo graça. Então, a mitologia grega é muito diferente, por exemplo, da mitologia judaica. Entendeu? A mitologia judaica praticamente proscreve o amor entre homens. A mitologia grega não. Né? Até a sodomia é muito estranho essa ética da sodomia. Se eu sou jovem, é legal ser passivo. Se eu sou velho, não. É mais uma questão de dominação. O sexo ativo era visto como sexo dominante, né? E o sexo passivo era visto como sexo receptivo. Então, se eu estou numa situação de dominância, eu não devo ser passivo. Mas suspeito que isso, depois, quando se trancavam lá os dois rapazes, né? Aí, né? Só eu sabia, ninguém é de ninguém. E duvido muito que esse pessoal que falava, não, eu sou só ativo. Era só no panteão grego mesmo. Na hora do vamos ver, eu duvido e eu dou muito que o cara falasse, eu sou só ativo. Né? Então, mas é uma sociedade muito diferente da nossa. Isso era muito comum, muito tranquilo. Ninguém era afastado ou mal visto na sociedade por ter relações com outro homem. Então, é uma sociedade muito diferente da nossa. Muito, muito, assim, extremamente. E é interessante isso para a gente entender que muitas das nossas crenças, dos nossos sentimentos, são herdados. Até a nossa moral, parece que uma moral que. Não, não existe isso. A moral é criada, é socialmente, lógico que está incrustada na gente. Lógico que nos afeta. Não estou dizendo que a gente não tem que ter moral nenhuma, não é isso. Mas é algo criado socialmente. Na Grécia era muito diferente. Uma mulher grega, não vou trair meu marido porque eu me sinto culpada, não. Vou trair porque ele vai me matar. Não vou trair porque o pater família pode fazer o que quiser comigo. Mas, ao mesmo tempo, tinha umas disposições que eram muito doidas. Porque, na Grécia, a mulher era considerada infértil. A fertilidade era toda do homem. Sêmen é semente. Então, só o homem tinha semente. Então, a mulher mais afortunada, entre aspas, na Grécia, era aquela que era infértil. Porque ela tinha o direito de ser fertilizada por qualquer homem da família. Então, por exemplo, se eu casasse com uma mulher e ela fosse infértil, ela podia ser fertilizada pelo meu irmão, pelo meu pai, pelo meu tio, para manter a semente da família continuadamente. Isso era considerado um dever. Então, imagina, se a mulher fosse infértil, ela podia sair com o meu irmão e falar, não deu certo, agora. Né? Então, assim, para a gente, isso, nossa, mas como assim? Era assim. Era assim. Então, o nosso sistema de crenças, de virtude, do que é certo e o que é errado, é um sistema baseado num código moral completamente diferente do código moral grego. Gigantomaquia. Gigantomaquia, né? Gigantomaquia, vamos ver aqui. Né? Porque eu tenho umas anotações, porque de cabeça é o seguinte: Réia, a mãe dos titãs, não gostou nada de Zeus ter prendido todos os titãs no Érebo. Então ela decidiu se vingar de Zeus, né? Vocês lembram que os gigantes também eram espécies de titãs. Foram seres que nasceram do sangue de Urano, fecundando a Terra. Então eram seres colossais, né? Depois da vitória de Zeus, Gaia, Hera não, perdão, Hera era esposa de Cronos. Gaia, a mãe Terra, ficou chateada, muito satisfeita, porque viu seus filhos todos presos por Zeus. Então, os gigantes eram seres enormes de força descomunais, que eram praticamente invencíveis, lembrando que eles também eram descendentes de Uranos. Embora não sejam considerados deuses, esses seres não são imortais. Isso é uma coisa interessante, né? Embora sejam também espécies de titãs. Só que o destino, que também era um deus,
determinou que os gigantes só poderiam morrer se fossem atacados concomitantemente por um deus e um mortal. Então, os deuses tiveram que se aliar a alguns mortais, os heróis, para poder se livrar, para poder ganhar a guerra contra os gigantes que ameaçavam derrubar o Monte Olimpo, né? Então, quando Zeus atingia com a égide e o seu raio, o Poseidon com o seu tridente, algum gigante, algum herói tinha que, ao mesmo tempo, atacar esse gigante para que ele fosse morto, né? Zeus contou com Hércules, o Heracles, e com Dionísio, que tinha uma dupla natureza. Ele era filho de Zeus, ele era Deus, mas também era mortal. Heracles atacava com flechas e Dionísio com uma tocha. Uma tocha e uma crava. Ele dava com uma crava ou com uma tocha e matava os gigantes, né? Então a gente tem vários gigantes. Teve Alcioneu, que foi morto com Hércules, com a ajuda de Atena, né? E esse também está, às vezes, confundido com os trabalhos de Hércules. Ele tinha o poder ligado a estar na sua terra natal. Então, Hércules tirou o pé dele da terra para que ele não tivesse contato com a terra e pudesse perder sua força. Ele foi atingido por Atena e por Hércules ao mesmo tempo. Porfírio, que atacou Hera e Heracles. Só que o que Zeus fez? Ele jogou um feitiço em Porfírio para que ele se apaixonasse pela própria mulher de Zeus. Então, quando Porfírio tentou atacar Hera para tirar sua roupa, ele foi morto ao mesmo tempo por um raio de Zeus junto com uma flecha de Hércules. Efiaites também foi morto por uma flecha de Apolo no seu olho esquerdo e uma flecha de Hércules no seu olho direito. Outras versões dizem que eles não foram mortos, mas foram presos como se fosse uma espécie de coluna de Atlas e ficaram o resto da vida sustentando um grande peso, né? Eurito foi eliminado por um golpe de bastão de Dionísio junto com o raio de Zeus, e Ciclício foi eliminado com copos de tocha do próprio Dionísio, também com auxílio de Zeus. E Mimas foi morto por Hefesto com Dionísio com ferro em brasa. Encélado foi um gigante que tentou fugir, mas foi atingido por Atena, que jogou sobre a ilha de Sicília. Na verdade, ele não morreu, ele ficou enterrado sobre a ilha da Sicília, né? Aí tem Palas, né? Do Palas Atena, né? Que foi morta por Atena junto com Hércules. Polibotes foi morto por Poseidon, né? Esmagado por uma ilha e o serviço completado também por Hércules. Hermes matou Hipólito, não o Hipólito daquela peça, né? Utilizando o capacete de invisibilidade junto com Hércules, e Artemis eliminava Gratión, né? Artemis também tem uma natureza meio humana, meio deusa, e as Moiras, né? Essas deusas do destino, eliminaram Ágrio e Thomas, né? Então, a Gigantomaquia foi uma batalha que durou muito tempo, e foi uma batalha em que, depois dessa batalha, até não, nenhum deus envelhecia. Aida, nenhum deus envelhecia. Os deuses não envelheciam. Os deuses alimentados por ambrósia ou ambrosia, dependendo de como se fala, eles podiam tomar a aparência de velho. Por exemplo, Hefesto era feio, né? Hefesto era um deus muito feio. Tem várias versões sobre Hefesto, né? Hefesto era um deus bem feio. Ele era um deus coxo. Dizem alguns que Hefesto era muito feio e ficou deformado porque a mãe o rejeitou e ele foi jogado do Monte Olimpo. Outras versões dizem que ele foi punido por Zeus por ajudar Hera
e por isso ficou coxo. Mas Hefesto era um deus com uma aparência bem das mulheres está intimamente relacionada ao patrimonialismo. Sim, 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 já respondo isso. Então, a aparência dos deuses, Zeus, ele podia parecer com velho, podia parecer com jovem. Em geral, os deuses têm aparência mais nova. Agora, Poseidon, Zeus e Ares, às vezes, e Hades, às vezes, são pictorizados, né? São pintados como deuses mais velhos, mas é só uma aparência, eles não envelhecem. O patriarcado está ligado à propriedade privada dos meios de produção. Perdão. Na sociedade comunista primitiva não havia patriarcado, era matriarcado. O patriarcado e a propriedade privada são congêneres, eles nascem juntos. Marx, inclusive, fala que a primeira dominação foi a dominação das mulheres pelos homens, foi primeiro ato de exploração do homem pelo homem, foi o ato de exploração da mulher pelo homem. E para isso, para a dotação da herança, era muito importante que a mulher fosse virgem, que a mulher fosse fiel, porque não tinha camisinha e não tinha teste de DNA. Então, como é que eu poderia saber que aquele filho era meu? Somente pela virgindade, somente pela fidelidade e somente pela monogamia. A monogamia é uma imposição do homem à mulher. Antes da monogamia, há um estágio transitório chamado casamento sindiásmico. Uma hipótese, é só uma hipótese aventada pelo Morgan e pelo Engels, é que naquela situação, né, muito primitiva, para a mulher, a obrigação, porque era um direito, era uma obrigação também. É bom lembrar que aquilo eram obrigações familiares. De uma mulher se deitar com vários homens, talvez fosse muito opressiva também. Embora houvesse uma liberdade sexual, essa mulher, né? Imagina, se dá conta de um homem, às vezes enche o saco da mulher, imagina dar conta de vários. Essa mulher começou a se subordinar a essa obrigação, e a partir daí teria surgido um tipo de acasalamento, de casamento facilmente dissolúvel. Então, a hipótese do Morgan, que escreveu A Sociedade Antiga, que é, para mim, o antropólogo mais importante que Levi-Strauss. Levi-Strauss, né? Mais importante do que Levi-Strauss. É a seguinte, essas mulheres, ainda no matriarcado, impuseram esta possibilidade de não se acasalar com vários homens, né? Mas tinha um período de liberdade sexual antes desse casamento sindiásmico, desse acasalamento entre um homem e uma mulher, em que essas mulheres poderiam ter relações sexuais livremente. Elas entravam nessa relação em que a obrigação de fidelidade era mútua. O homem não devia se deitar com outras mulheres, nem a mulher se deitar com outros homens. Mas esse casamento só durava enquanto ambos quisessem estar nele. Então, ele era facilmente dissolúvel. E a mulher voltava ao estado quo anterior, né, de liberdade sexual, ou para outra relação sindiásmica. E a infidelidade não era punida. Em algumas tribos iorquesas havia formas de punição para a infidelidade, entre elas, e aí, gente, não estou fazendo nenhuma apologia, estou só dizendo que o Morgan estuda, é o espancamento dessa mulher. Essa mulher apanhava quando descobriam que ela tinha traído esse marido, mas isso se ela tivesse traído. Se ela dissesse, não te quero mais, acabou, cada um ia para o seu lado. Lembrando que as formas de punição no estágio da barbárie e da selvageria eram formas de punição duras. Então, né, efetivamente, o espancamento era algo cotidiano. Lembrando que as crianças, por exemplo, que nasciam deficientes, muitas vezes eram abandonadas porque era um peso para a tribo, principalmente para as tribos nômades, para a gente tentar entender aquilo ali. Mas não tinha casamento no sentido moderno. Não existia casamento, não existia desquite, não existia divórcio.
Entre o matriarcado e o patriarcado há uma fase transitória de acasalamento em que esse casamento é dissolúvel e algumas tribos já passam para o patriarcado, mas mantendo esse casamento sidiásico. Algumas tribos brasileiras patriarcais tinham esse tipo de acasalamento, entendeu? Em que a mulher não está obrigada a viver o resto da vida por um homem. Vive enquanto ela quiser, até porque não tem propriedade privada, ela fica numa tribo. Então, ó, cansei de você. Você é gordo, feio, careca, barrigudo, não quero mais você. Ela vai embora e eu vou tomar um cauim, né? Uma cachaça indígena para esquecer aquela marvada. Então, efetivamente, o patriarcado é algo patrimonialista, sim. Tá ligado ao patrimônio, tá ligado à herança. Sem herança não tem patriarcado. Você está certíssima. Terminando a gigantomaquia, não é a minha aula preferida. Qual é a aula da próxima semana? Gente, eu não estou com a programação aqui. Eu acho que a gente vai ter uma aula mais interessante. Assim, te digo que essa não é a aula mais interessante, não é a aula que eu mais gosto, mas é uma aula importante, né? Com o encerramento da gigantomaquia, Zeus se torna o soberano de todo o universo. Embora a religião grega não seja monoteísta, ela tem um Deus supremo, tem um Deus que é rei sobre os deuses. Todos os deuses têm poderes, todos os deuses interferem na vida humana, mas tem um Deus que é o juiz supremo. Né? Na verdade, ele tem limites, ele tem que obedecer ao destino, ele tem que obedecer às moiras, ele tem que obedecer às eríneas. Esse poder não é absoluto, não é como Deus judaico, que é absoluto e solitário, que manda em tudo. Ele tem que obedecer a soberania do Hades no inferno, no Hades, na verdade, que não é inferno, né? Que é muito maior que o reinado do próprio Zeus. Então tem os limites. Mas ele ainda é o Deus mais poderoso, o Deus a qual todos os outros deuses têm que se curvar. Isso está muito ligado também a uma ideia grega anterior à democracia, em que existiam uma forma de aristocracia com basileus que era muito parecido com os reis posteriores, ainda que não fosse igualzinho, era muito parecida. Então, acho que é isso. Hoje talvez a aula seja menor, porque esse tema não é um tema assim com tantas implicações, mas de qualquer maneira,